Oi, gente! Olha eu aqui de novo com mais um episódio do Partilhando, porque toda cura emocional começa com uma boa partilha. Mais uma vez eu quero agradecer todos que estão comprando a ideia do canal, que já se inscreveram. Você que ainda não se inscreveu, corre tocar aqui no sininho aqui embaixo, deixando seus comentários, deixando seu like, que tudo isso é muito importante para mim. Então, sem mais enrolação, vamos começar mais um episódio de Partilhando. Gente, hoje eu convido para participar aqui do Partilhando ela que trabalha com musicoterapia, é formada em pedagogia, com pós-graduação em psicopedagogia, já trabalhou como monitora, como terapeuta, mas começou na área da dependência química como cozinheira. Recebam com muito carinho a minha convidada de hoje, Bruna Clímaco. Primeiramente, parabéns, Rafa. Parabéns por esse canal. Parabéns por essa iniciativa que você teve, partilhando com a Rafa Oliveira. Tenho certeza que esse canal já está ajudando e vai ajudar muitas pessoas a lidar com diversas situações da vida, não somente com a adicção. É um prazer estar aqui, podendo falar sobre as dificuldades que eu vivi e como eu consegui superar essas dificuldades. Como eu consegui voltar a ser a protagonista da minha vida e voltar a ter a autonomia da minha vida. É um imenso prazer estar aqui e espero que com essa conversa nós possamos ajudar muitas pessoas. Vamos lá às perguntas então? Bruninha, muitas vezes algumas questões emocionais, elas nos levam, né, a nos tornarmos dependentes de alguma substância. Questões emocionais, em algum momento, foram um gatilho para você? Sim, Rafa. Questões emocionais foram, na verdade, um grande gatilho na minha vida. Eu fui diagnosticada com depressão muito nova, né? Eu passei por uma perda de uma pessoa muito significativa na minha vida. E eu vivi o luto durante muito tempo, só que além de viver esse luto, eu me cobrava muito. Eu me cobrava porque na minha cabeça eu não me sentia digna de estar vivendo aquele luto, porque quando eu perdi essa pessoa, eu me vi perdida, só que ao mesmo tempo eu me cobrava porque eu achava que enquanto essa pessoa estava viva, que eu poderia ter feito algo, eu poderia ter ido visitá-la, e eu não consegui ir. Eu era muito nova e eu não sabia lidar com algumas questões. Embora dentro de mim eu tinha aquela vontade de ir visitá-la, ao mesmo tempo algo dentro de mim falava que não era para eu ir. E quando essa pessoa adormeceu na morte, eu perdi as minhas estruturas. E eu tinha 15 anos e eu me vi perdida. Eu tinha minha mãe, meu pai, tias, mas eu não conseguia falar isso com outras pessoas. Eu não conseguia falar que eu me sentia culpada, mesmo eu não tendo culpa, mas por ser muito nova, talvez eu não sabia expor, colocar isso para fora, né? Então isso eu carreguei esse peso durante muito tempo. Depois que você identificou isso, como que você reconheceu que você precisava de ajuda profissional? Lidar com o luto
Foi difícil. Eu tenho uma tia que eu sempre via ela cuidando muito do lado emocional dela. E ela me incentivava, né, a procurar a ajuda de uma psicóloga. Ela até chegou a marcar algumas sessões para mim, só que como os anos foram passando, eu preferiria é, anestesiar a minha dor. Eu preferi deixar a minha dor ali e anestesiar ela. Como uma pessoa depressiva, eu não tinha muita vontade de sair de casa, de ter muito entretenimento. Eu gostava muito de ficar na minha casa e eu tive uma época que eu morei sozinha. Então, foi nessa época que a depressão falou muito alto e eu só queria silenciá-la. E a forma que eu achei para silenciar a minha dor, para silenciar aquilo que doía dentro de mim, foi buscando ajuda, que na minha cabeça era uma ajuda, foi buscando refúgio em uma medicação, que era uma medicação para dormir. Era somente uma substância que eu usava que fazia eu dormir num espaço de tempo muito rápido. Então, na minha cabeça, dormir era a solução para eu lidar com aquele vazio, com aquela tristeza que eu sentia. Eu não falava isso para as outras pessoas. No entanto, que muitas pessoas que me conheciam, quando ficaram sabendo que eu tinha sido internada, até me julgaram, né, sem saber o que realmente estava acontecendo, né. Quem sabia 100% era a minha família, né, minha família sabia, do mau uso que eu fazia dessa substância, né, eu tomava 5, 6, 7 comprimidos no dia. E um detalhe, tá, eu nunca quis tirar a minha vida. Eu queria anestesiar a dor que eu sentia. E eu achei nessa medicação o anestésico. Por quê? Porque era uma medicação de ação muito rápida. Em 10 minutos eu já estava dormindo. Então, eu dormia, principalmente no final de semana, eu dormia, acordava, tomava uma medicação de novo para dormir e assim eu ia o final de semana. Eu tenho pais muito amorosos. E a minha vida, ela já tinha se tornado incontrolável. Os meus pais, eles já não sabiam mais o que fazer, porque eu morava sozinha, eles moravam em outra cidade, e diversas vezes essa substância. Eles sabiam que eu tinha feito uso daquela medicação, porque eu tinha sonos às vezes de 12 horas. E essa medicação, ela tinha uma contraindicação dela que se você tomasse e você não dormisse, você virava sonâmbulo. Na sua cabeça, né, no seu subconsciente, você estava dormindo, mas na verdade você não estava. E meus pais, por diversas vezes, eles me viram sonâmbula, dizendo e fazendo coisas que não era a Bruna, né? Dava para ver que eu tinha tomado algo, né? Em uma conversa com meu pai, foi a primeira vez que nós falamos sobre internação. E a princípio, eu aceitei, porque na realidade eu não me achava doente. Na realidade, eu aceitei porque eu sabia que na minha cabeça eu achava que os meus pais eles não iam me internar, porque eu não era doente, eu simplesmente tomava essa medicação para dormir e para mim era algo normal. E eu trabalhava, né? Eu trabalhava em uma escola e um dia, após a chegada do trabalho,
Meu pai me falou: Bruna, hoje você vai ser internada. E por fora, eu simplesmente disse para ele: tá bom. Mas por dentro, eu estava apavorada. Eu não queria acreditar que eles iriam fazer isso comigo. A princípio, eu tentei fugir do meu pai, mas a minha internação foi involuntária. Foi algo muito triste. Foi uma das poucas vezes que eu vi o meu pai chorando. E quando eu entrei na ambulância, eu não sabia para onde eu estava indo. Eu não sabia o que eu estava levando. Eu não conhecia as pessoas que estavam comigo na ambulância. E eu só tinha uma alternativa, que era confiar que tudo ia dar certo. Mas não foi fácil. Assim que eu cheguei na unidade, eu cheguei de madrugada. Eu saí da minha casa em torno de umas 9 e pouco da noite. Eu cheguei na unidade por volta de 2 e pouco da manhã. Eu sou do estado de São Paulo. Eu fui para uma unidade que era próxima a Curitiba. E foi um choque, assim, quando eu cheguei. Eu cheguei, né, tudo escuro, não sabia onde eu estava. Para mim, eu estava perto de casa até. Foi um choque. Fui muito bem tratada assim que eu cheguei, mas o choque de acordar no outro dia com pessoas que eu não sabia quem era, foi uma coisa assim que ficou muito marcado para mim. Bruninha, para muitas pessoas, a internação ela pode ser um fardo muito grande, principalmente para quem é internado de forma involuntária. Você sentiu esse peso ou você foi já bem decidida e preparada para enfrentar as dificuldades, as situações que você sabia que você ia enfrentar numa internação? A dificuldade que eu tive foi assim que eu acordei e no quarto onde eu estava tinha mais duas mulheres. Uma delas me acordou, né, para eu ir tomar café. E quando eu cheguei no local que era para tomar café, tinham 30 e poucos homens. E eu fiquei chocada. Eram três mulheres e, se eu não me engano, 32 homens. Homens entre homens e meninos, né? E ali eles fizeram as minhas boas-vindas, me explicaram como era o andar do centro terapêutico. E ali já começou a minha dificuldade, porque eu só ficava pensando, gente, meus pais são loucos, como que me mandam para um lugar que só tem homem? Como que eles tiveram coragem de fazer isso comigo? Isso na primeira semana passava demais na minha cabeça. E na primeira semana eu não me alimentava direito, eu chorava muito, 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 muito. E o que eu mais notava, assim, nessa primeira semana, era que as pessoas que estavam ali se importavam comigo. Muitos nem me conheciam, porque eu não participava direito das reuniões, eu não consegui me apresentar da forma que eu deveria me apresentar. Então, muitos não sabiam da minha história, mas tentavam me consolar. Todos que estavam ali eram extremamente educados, eram extremamente respeitosos.
O meu terapeuta, que também era assistente social essa unidade, junto com um outro rapaz também que era cozinheiro, eles sempre me protegeram. Então, assim, de cara, a primeira proteção que eu sentia era do meu terapeuta, que também era assistente social, e desse outro rapaz que era cozinheiro. E senti também a proteção dos rapazes, dos meninos, né? Embora eles fossem no sexo masculino, né? Eles tinham muito respeito. E o respeito não era nem exigência, era respeito por entender que aquela outra pessoa que estava ali também estava sofrendo. Mas a primeira semana foi muito difícil. Muito difícil. Foi uma semana que nem eu imaginava que eu tinha tanta lágrima como eu tive, porque eu chorei demais. Eu chorava durante o dia, eu chorava durante a tarde, eu chorava durante a noite. E qual o maior aprendizado dentro do seu autoconhecimento que você tira dessa experiência que você viveu na sua internação? O maior aprendizado, Rafa, foi eu saber que eu era uma adicta, entender que aquilo que eu fazia, que era tomar a medicação para tapar aquilo que me doía, na verdade, eu estava fugindo. Meu terapeuta, ele teve um grande impacto na minha vida. O meu maior aprendizado foi eu também ver as outras pessoas como pessoas doentes. Adicção é uma doença. Ninguém escolhe acordar adicto. Ninguém escolhe morrer adicto. É uma doença incurável. E quando eu entendi isso, o meu terapeuta, ele sempre me puxava para a realidade. Sempre. Tanto nas reuniões em grupo, quanto no atendimento individual, ele sempre me puxava para o presente, para o hoje. O que eu posso fazer diferente hoje? E de certa forma, Rafa, eu estar naquele ambiente com pessoas que faziam uso de substâncias ilícitas, pessoas que já haviam sido presas, pessoas que já tinham feito parte de facção, pessoas que já tinham cometido crimes graves, mas nós todos tínhamos algo em comum, que era a adicção. O fato de eu nunca ter feito de eu nunca ter feito uso de uma substância ilícita não me tornava nem menos nem mais que eles. Me tornava uma pessoa igual. Então, eu entender que eu era uma adicta, que eu sou uma adicta, isso mudou a minha forma de ver a minha vida e de ver a vida de outro adicto. Entender que aquilo que a gente estava passando era mais que um tratamento, era uma oportunidade de nós termos uma nova vida. Quando a minha ficha foi caindo e tudo que eu ouvia nas reuniões, tudo que eu ouvia de partilha, eu sempre tentava me colocar naquela situação. Então, eu entendia que por um momento eu perdi o controle da minha vida. Só que ainda tinha como eu recuperar. Como que eu ia fazer essa recuperação? O meu terapeuta,
ele teve. O trabalho dele foi imensurável. O senhor Diogo, ele foi mais que um terapeuta. Naquele momento, tudo que eu precisava, que era me entender e colocar a minha ferida para fora. Ferida sarada, ela torna instrumento para uma nova versão. Foi dentro da minha internação que eu consegui falar o motivo da minha ferida. Foi na minha internação que eu consegui falar que eu me sentia culpada de não ter ido visitar a minha avó. Foi na minha internação que pela primeira vez eu consegui colocar isso para fora. E dali por diante eu já entendi o que eu tinha que fazer. Eu sabia que não ia ser fácil, mas eu já entendia o que eu precisava fazer. Agora, saindo um pouco dessa parte da sua internação, me conta uma coisa. Como que surgiu essa vontade de querer trabalhar na área da dependência química? Foi uma coisa sua? Você teve influência de alguém lá na clínica que você ficou internada? Como foi? Me conta. Passada a primeira semana de caos dentro da clínica, em uma das sessões que eu estava tendo com o meu terapeuta, eu falei que eu gostava muito de cozinhar. Eu aprendi a cozinhar muito nova. Com 7 anos eu já ia fazer evento com a minha avó. A gente fazia evento para 500 pessoas, 700 pessoas. Então, desde pequenininha eu sou muito conhecida por gostar de cozinhar. E eu falei isso para o meu terapeuta. E ele me colocou de modo voluntário para ajudar na cozinha da clínica. Ali tinha o cozinheiro, né, o cozinheiro oficial, e eu era ajudante de cozinha. Mas eu tinha a autonomia para fazer alguma coisa diferente para os demais internos ali. E eu sempre gostei muito de fazer bolo. E sempre quando dava, eu fazia um bolo de chocolate, ou eu fazia um bolo de banana, ou eu fazia um arroz doce. E sempre quando eu fazia isso, os meninos ficavam felizes, ficavam eufóricos, parecia que estava tendo Copa do Mundo até, de tão felizes que eles ficavam, porque já estavam passando ali por aquele processo da internação, então eles receberem um carinho para eles já era uma forma ali de acalentar o coração deles, né? Então, quando eu saí da clínica, eu continuei, né, tendo as minhas sessões com o meu terapeuta e ele me incentivou a fazer o curso de terapeuta também. E eu sempre falava para ele, eu falei assim, meu Deus, mas assim, como que eu vou trabalhar com terapeuta? Eu tô aprendendo é, sobre o NA ainda, eu tenho muita dificuldade com algumas coisas. E ele me falava assim, Bruna, só o fato de você estar em uma CT trabalhando, você já vai estar ajudando. Só o fato de você ser uma adicta em recuperação já vai ser o exemplo para quem está lá. E aí surgiu uma vaga e eu fiquei um pouco preocupada, né? E eu fui falar com ele. Eu disse, olha, surgiu uma vaga, o que o senhor acha? Você acha que eu devo ir? Você acha que eu não devo ir? E ele falou assim, você sabe o que eu acho. Agora você precisa ver o que você acha. E por um momento eu deixei a minha profissão de lado e fui para uma nova profissão. Comecei a trabalhar como cozinheira dentro de uma CT. E
eu sempre lembrava do que o meu terapeuta falava. Lembra do bolo de chocolate? Assim como ajudava eles, seu bolo de chocolate pode ajudar outras pessoas também. Por quê? Cozinhar para outra pessoa é uma forma de demonstrar amor. A cozinha, ela é o coração da casa. A cozinha é o coração de um hospital. A cozinha é o coração de uma empresa. A cozinha é o coração de um centro terapêutico. E eu embarquei numa aventura, fiquei por 7 meses trabalhando como cozinheira dentro de uma CT e eu tive muitas experiências ali dentro. Eu pude ajudar, eu pude também ser ajudada, eu pude dar uma palavra de consolo e eu pude também receber essa palavra de consolo. Esse primeiro trabalho me amadureceu muito para os próximos que estavam por vir. E como que foi a experiência de trabalhar diretamente com pessoas que têm patologias totalmente diferentes uma das outras? Depois dessa clínica onde eu trabalhei como cozinheira, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras clínicas também. Trabalhei como monitora, enfim, comecei a exercer a profissão de terapeuta. Então, eu atuei como terapeuta. E no meu último serviço, eu atuei como monitora terapêutica. E o que eu percebia, né, de lidar com pessoas de diversas patologias, né? A forma que eu tinha de ajudar essas pessoas era através da escuta ativa. Por quê? Porque essa escuta levava as pessoas a terem a percepção das vulnerabilidades emocionais e também a se conhecerem interiormente. A partir do momento que você se conhece da forma interior, você consegue colocar as suas feridas para fora. E era isso que eu via em muitas das pacientes que eu atendi. Elas precisavam falar daquilo que doía dentro delas. E nesse meu último trabalho, eu era responsável por um grupo, que era o grupo especial. O grupo especial, eu tinha pacientes que eram depressivas, que eram esquizofrênicas, mas que eram pessoas que tinham as suas doenças emocionais que precisavam ser ouvidas. Porém, um dia algo me tocou profundamente. Entrou uma paciente nessa CT com o mesmo problema que eu tive, com a mesma substância. E eu não falei nada para ninguém, mas quando eu soube, me passou muita coisa pela cabeça. E eu não falei com essa paciente que eu sofri da mesma coisa que ela. Deixei ela falar, escutava muito o que ela precisava colocar para fora. Eu brincava com elas que a doença, ela sai quando a gente senta e fala. Quando a gente senta e conversa sobre aquilo que nos faz doer, aquilo que nos faz sofrer, isso sai, a doença sai pela boca. E um dia, em uma conversa que eu tive com ela, eu falei que eu sofria da mesma coisa que ela.
E naquele momento, ela me fez a seguinte pergunta: Bruna, o que que eu faço para ser igual a você? O que que eu faço para superar? E ali, Rafa, eu tive a plena certeza de que meu propósito estava sendo cumprido. Ali, eu tive gratidão a Deus, gratidão aos meus pais, gratidão ao seu Diogo, que era o meu terapeuta. Porque assim como eu fui ajudada, eu estava conseguindo ajudar outras pessoas. E essa paciente em especial hoje, ela também está em recuperação. Eu fui terapeuta dela durante um tempo e consegui ajudá-la, assim como conseguir ajudar outras pessoas, me fez sentir uma pessoa capaz, me fez eu me sentir uma pessoa que meu propósito foi cumprido. Eu consegui ajudar quem precisava. Lógico que não era fácil você ouvir algumas histórias, alguns relatos doloridos delas. Não era fácil, mas tendo a escuta, tendo um carinho, e eu tinha amor pelo que eu fazia. Isso daí, com certeza, foi o que mais me ajudou a ter êxito. E teve alguma situação assim mais forte, mais marcante, nessa vivência que você teve trabalhando em clínicas direcionadas a pessoas com dependência químicas e outras patologias? Sim, Rafa, teve uma experiência muito marcante. Assim como me tornei terapeuta, numa unidade que eu trabalhava, eu falava muito para as meninas para elas não brincarem com a doença, para elas não acharem, saí da clínica, meu tratamento acabou. Não. Eu sempre falava isso para elas. E teve uma situação que uma paciente, ela pediu para sair. Conversei muito com ela, conversei muito com a família. E a família decidiu tirá-la da clínica por entender que ela já estava boa e que ela já podia viver a vida dela normalmente. E antes dessa paciente sair, eu falei para ela, falei, olha, você sabe que eu tô aqui, você sabe que o que você precisar, entre em contato comigo. Mas não entre em contato comigo quando acontecer. Entre em contato comigo antes. Me tenha como a sua rede de apoio. Eu tô aqui para te ajudar no que você precisar. E eu lembro que ela, né, na euforia de sair, ela falava, ai, graças a Deus, tô longe desse lugar, vou poder viver minha vida. E essa paciente saiu. Eu continuei trabalhando, continuei ali com as outras internas, né? 3 dias depois, nós recebemos um telefonema de familiares dessa paciente que ela havia recaído e que ela estava entre a vida e a morte. E foi muito difícil eu ouvir isso, mas graças a Deus ela ficou no hospital, conseguiu se recuperar e ela saiu do hospital e voltou para a clínica onde eu estava. E quando ela chegou, ela estava bem debilitada, ela estava com um nível de esquecimento assim muito grande, estava bem magrinha, mas uma das primeiras coisas que ela falou quando viu as outras internas: meninas,
Não brinquem com a doença. A nossa doença pode ser fatal. Então, essa situação me marcou muito, porque era algo que eu sempre falava. E que essa paciente em questão, ela de certa forma, ela quis pagar para ver. E ela viu que por muito pouco ela quase perdeu a vida dela. Mas graças a Deus, hoje ela tá bem, ela tá em recuperação, tá frequentando Narcóticos Anônimos na cidade dela, já foi em alguns eventos, tá sempre em contato comigo. E uma das coisas que ela sempre fala, e é até a frase do status dela: com a doença não se brinca. E para finalizar, Bruninha, qual o aprendizado que você leva de todas essas experiências que você viveu? Tanto na sua dicção, no seu trabalho como terapeuta nas clínicas, qual o maior aprendizado que você tira hoje para a sua vida e para o seu futuro? O maior aprendizado que eu tirei de tudo que eu passei foi a importância de cuidar da saúde emocional. Muitas coisas que acontecem conosco, até de modo físico, têm a ver com a saúde emocional. Lógico que nós vivemos em um mundo hoje que não dá para a gente ter uma saúde emocional 100% saudável. Mas é importante, assim que a gente identifica algum gatilho, procurar ajuda, saber falar sobre aquilo que dói, não ter vergonha, saber partilhar com aqueles que são iguais a nós. Narcóticos Anônimos me ensinou a importância de partilhar, de falar sobre as minhas doenças com pessoas que são iguais a mim. Eu não sou melhor nem pior, eu sou igual. Então, ter de volta a autonomia da minha vida, voltar a ser feliz com pouca coisa, voltar a me apaixonar, voltar a ter o meu amor próprio, entender que na minha vida primeiro vai vir eu para depois vir as outras questões. Isso, Rafa, não tem preço. Só eu sei o que eu passei e o quão grata hoje eu sou a Deus por ter me dado essa nova oportunidade. Hoje eu sou uma mulher muito diferente daquela Bruna de alguns anos atrás. Ainda tenho algumas coisas que eu preciso ajustar, lógico, eu sou um ser humano imperfeito, né? Sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa ajustar. Mas eu sou grata a Deus, sou grata aos meus pais, sou grata ao Senhor Diogo e também sou grata por todos aqueles que passaram na minha vida e me ajudaram a ser uma nova pessoa. Ai, Bruninha, eu adorei o nosso bate-papo. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Você é a minha primeira convidada aqui no Partilhando. Eu espero que você também tenha gostado desse nosso bate-papo. Eu tô com muita saudade de você e logo eu apareço aí em São Roque para você fazer aquela empada e aquela baciada de pipoca que só você sabe fazer, Bruninha. Rafinha, muito obrigada por esse convite. Sempre muito bom estar com você mesmo de longe, né? Às vezes ligação, às vezes por mensagem. Muito obrigada. E você sabe onde me encontrar, né? Você sabe, eu sei que você sabe. Te espero aqui na minha casa. Será um grande prazer para te dar um abraço gostoso e sentar, conversar. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando e cuidando da sua vida. E é isso. Partilhando com a Rafa Oliveira. Obrigada. Gratidão.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo gostoso que eu tive com a Bruna. Ela que é minha amiga, minha parceira, uma mulher incrível, guerreira, batalhadora e que eu amo, admiro e respeito de maneira incondicional. Não deixem de se inscrever no canal, deixem o likezinho de vocês aqui que faz toda a diferença para mim. Deixe seus comentários, deixe sugestões de assuntos para a gente abordar nos próximos episódios, mas eu já adianto. No próximo episódio, eu vou falar sobre como eu descobri a diferença entre se permitir e se sujeitar. Olha só que forte, gente. Então, não percam o próximo episódio de Partilhando, porque toda cura emocional começa com uma boa partilha. Até a próxima!